Então, hoje nós vamos começar a falar sobre o sistema digestivo. Eu enviei para vocês o PDF dessa nova matéria, né? Desse novo conteúdo. Então, vamos lá. Quem conseguiu imprimir? Alguém conseguiu? Tá aí. Imprimam, né? Vou projetar, a gente vai lendo por aqui, tá? Mas vamos primeiro fazer nossa oração. Querido e bom Deus, gostaria, Senhor, de agradecer porque o Senhor nos criou e nós te louvamos com o nosso corpo, que é o templo do teu Espírito. Que nessa aula as crianças, os jovens possam aprender como melhor obedecer às leis que o Senhor colocou para nós. Em nome de Jesus, amém. Bom, gente, sistema digestivo é um sistema que a gente tem muita autonomia. Ou seja, nós escolhemos o que vamos comer, a maneira como que vamos comer, como a gente vai mastigar, e tudo isso influencia na nossa digestão, né? Antes eu trouxe na apostila alguns textos que fazem a gente refletir, né? Alguns textos que fazem a gente refletir sobre as leis de Deus em relação à nossa digestão, ao nosso corpo. Então, vou projetar aqui. Esse primeiro eu vou ler e depois tem alguns para a gente ler juntos. Vocês vão lendo os outros, tá? A digestão começa na boca. A mastigação completa é necessária para que os alimentos sejam misturados com a saliva e sua digestão comece bem. Se o trabalho da mastigação é descuidado, o estômago é sobrecarregado. O alimento entra no estômago pesado e irrita o órgão, irrita o estômago, dificultando todo o processo digestivo. A boa digestão depende em grande parte de mastigar bem os alimentos. Então, eu vou dar uma importância, né, nesse começo da aula, sobre o primeiro lugar onde começa a digestão, que é na boca. É na boca que a gente vai triturar os alimentos. E vocês viram aqui que esse texto que está lá no Ciência do Bom Viver, que a Ellen White escreveu, ele ressalta muito a importância da gente mastigar bem. Você é daqueles que come rápido, engole rápido, assim, quase não mastiga? Ou você é mais tranquilo, mastiga bem? Aqui em casa, eu tenho dois cachorros, né? A gente coloca a ração, eu acho que em menos de um minuto eles já comeram a ração. Acontece, eu tenho dois cachorros, um macho e uma fêmea. O cachorro macho, gente, que é esse esfomeado, ele é meio filhote ainda. Quando ele come, ele não mastiga nada, ele engole tudo. Mas quando a gente observa, ele tem maior diarreia. Ele tem um intestino meio ruim, sabe? A outra cachorra, que é a fêmea, já é mais jovenzinha para adulta, ela já é mais tranquila e nem consegue comer tudo que a gente põe. E é diferente as fezes dos dois, porque, inclusive, a gente pensa que a mastigação influencia nisso, sabia? Vocês viram aqui no texto, fala assim, ó, que a gente sobrecarrega o nosso sistema digestivo quando a gente mastiga mal, quando você engole os alimentos, sabe? Então, é muito bom a gente ter alimentos duros que ajudam, a gente nos forçam a mastigar mais. Agora, se eu vou comer um miojo, um macarrão, um vinho, né? Nem, quase que não precisa de mastigar, né? Você coloca na boca e já engole. Então, quando a gente está mastigando, na boca existe a saliva. E a saliva vai misturando com o alimento que você está mastigando, vai misturando, e é na boca que começa a digestão dos carboidratos. Então, na saliva, a gente vai aprender os detalhes, a parte da fisiologia depois, mas é a saliva que vai quebrar os carboidratos. Ah, então, aonde que eu encontro carboidrato? Se você vai comer uma banana, um pão,
uma batata, o próprio arroz, tudo isso são carboidratos e a digestão, então, depende do tempo desses alimentos na boca. Se eu ponho muito rápido, se eu mastigo e logo engulo esses alimentos, eles não vão ser digeridos, eles não vão ser quebrados em partículas pequenininhas para entrar para o seu sangue, tá? Tem outros textos aqui, tem a ver também. Vou pedir então para vocês lerem. Pedro, lê para a gente esse primeiro aqui, ó. O alimento deve ser mastigado devagar e completamente. Quanto mais líquida a alimentação, quando ingerida, tanto mais fácil será a digestão. Conselho sobre o regime alimentar, página 67. Por exemplo, se você mastigou até ficar como se fosse um líquido. Não tá falando assim que só beber líquido junto com a comida, não. É mastigar, mastigar. Então, eu vou mastigar uma banana até ela virar uma vitamina dentro da minha boca, né? Mais fácil vai ser a digestão dela depois. É, Breno, lê pra gente esse próximo aqui, ó. O excesso de alimento congestiona o estômago e enfraquece o poder de pensamento e ação. Conselho sobre regime alimentar, página 112. Então, olha aqui que legal, né, Breno? Falando que o comer demais congestiona. Se você já teve uma experiência de congestionamento, o carro fica parado, né, no trânsito, você sabe o que que é congestão. Então, o excesso de alimento, ele congestiona o estômago, ou seja, ele para o estômago. Fica lá um trânsito, né, que não consegue fluir naturalmente. E isso vai enfraquecer a parte do pensamento e das ações. Então, o que a gente come influencia, sim, a quantidade que a gente come influencia, inclusive, no poder da gente pensar e agir, né? Vamos ver então aqui, Ana Júlia, esse daqui. Pouco alimento bem digerido nutre mais o organismo do que grandes quantidades mal digeridas. Então, pouco alimento bem mastigado é melhor do que uma montanha, né? Um pratão daqueles que só engole. Aquele alimento que a gente come exageradamente e nem mastiga direito, ele não vai virar sangue, né? Essa é a verdade. Vou pedir para a Valentina ler o próximo, mas todas essas citações, elas têm a ver com uma parte que é a nossa decisão. Então, o que eu vou comer, a quantidade que eu vou comer, a maneira que eu vou comer. Estão vendo que é tudo decisões? São todas coisas que nós temos como controlar? Então, por isso que eu falo que o sistema digestivo é um órgão que a gente tem muito poder de controle, né? A gente precisa de tomar muitas decisões. A hora que eu vou comer, que tem a ver agora com o que a Valentina vai ler. Pode ler, Valentina. Devem ser feitas refeições regulares, e o intervalo entre elas deve ser suficientemente grande para que a digestão se complete. Conselho sobre regime alimentar. Olha que legal, hein? As refeições devem ser feitas em intervalos regulares. Aquele tipo de pessoa que come, belisca, né? Várias vezes, isso daí não faz bem. Fazer intervalos regulares é muito importante. Então, a hora que a gente come é uma questão de decisão nossa também. Sobre os intervalos das refeições, eu vou mostrar para vocês. Vamos terminar de ler que eu vou mostrar para vocês uma experiência que foi feita muito legal. Então, ela leu, foi esse daqui, né? Devem ser feitas refeições regulares. Isso. Pedro, lê para a gente agora este próximo ponto aqui.
Aqui, ó. Tomar água durante a refeição é prejudicial à digestão. Melhor é beber água 1 hora antes ou 1 hora depois das refeições. Hum, Conselho sobre o regime alimentar, página 107. legal. Porque quando a gente bebe água com a refeição, você entende que o alimento vai estar mais diluído e vai estar um volume maior. Então, se você comeu ali um prato, uma quantidade legal, e vai lá e bebe um copão de alguma coisa, o volume ficou muito maior, né? Então, aquele volume, ele congestiona também o seu estômago. E daí que surge alguns problemas de saúde que tem aí relação com o volume, né? Um delas é o refluxo, a gente vai ter uma aula só sobre refluxo. Mas a gente sabe que beber água tem que ser antes, né? Ou depois de uma horinha. Olha, que bom que esse texto aqui está falando que é 1 hora, né? Porque tem muita gente que dá uma sede, né? Logo após almoçar. Aí a mamãe fala assim: não, só 2 horas depois. Aí pelo menos temos esse texto aqui, gente. É 1 hora, tá bom. Breno, lê pra gente aqui, ó, a digestão. A digestão é favorecida pelo descanso depois da refeição. Não é bom envolver-se em trabalho físico ou mental intenso. Hum. Assim, página 290. Então daí vem o princípio que não podemos nadar depois que come. Não podemos fazer uma musculação depois que a gente come. Nem ler, né? Fazer leituras extensas também é ruim. Por que será? Gente, quando nós estamos no processo digestivo, o sangue do corpo, ele se concentra, as energias do corpo se concentram nos órgãos digestivos para fazer a digestão. E aí eu levo todo o sangue para aquele lugar. Agora, se eu tenho que levar sangue para o cérebro, para ele ter uma atividade mental intensa, o meu sangue, né, as minhas energias vão estar divididas. Então, vai estar uma parte aqui pensando e outra parte lá no estômago. E aí, o que acontece? A digestão vai ficar prejudicada. Não vai conseguir nem ler direito, nem estudar direito e nem fazer a digestão direito. Atividade física é a mesma coisa. Quando você está correndo, você está levando a energia para os músculos, né? O sangue vai para o músculo. E aí, se você acabou de comer, o sangue devia estar onde? Lá nos órgãos digestivos. É lá que devia estar. Então, tem essa recomendação que é legal fazer uma leve caminhada, fazer um momento mais de descanso, mais tranquilo depois dessa refeição, tá? Vou ler essa aqui, ó. Quando o estômago é abusado continuamente, todo o organismo sofre. Isso a gente sabe, né? Agora, Ana Júlia, lê esse aqui, a indigestão. Tá sem, tá sem áudio, Ana. Desculpa. A indigestão causa irritação do cérebro, confunde os pensamentos e obscurece o entendimento. Hum, que coisa! Como que a parte digestiva afeta o nosso cérebro? Vai confundir os pensamentos, ah, obscurecer o entendimento. Sabe que daí eu começo até a pensar sobre a questão do jejum. E quando a gente quer muito ouvir a voz de Deus, né? A gente quer muito saber alguma coisa assim, que ter a mente bem limpa. Aí as pessoas fazem jejum, pode fazer um jejum só de suco, ou jejum de todos os alimentos só na água, né? Porque a indigestão, ela vai irritar o cérebro, ela vai confundir os pensamentos. A pessoa ia tomar uma decisão e toma uma errada. Por quê? Porque ela tem ali o alimento está causando tanta demanda de energia que não está sobrando nada para o cérebro pensar, tá bom? Agora, o último, Valentina, leia para gente. Aqui. Refeições apressadas e irregulares sobrecarregam o estômago e perturbam a digestão. Uhum. A maneira que a gente come, comer apressadamente,
A hora que eu acho que der na minha telha, isso sobrecarrega o estômago, né? Vai perturbar a digestão. Então, mais uma vez, a gente está lidando aqui com textos que falam sobre questões da nossa autonomia, a nossa autonomia em relação à digestão. Porque depois que você engoliu, ali agora é uma coisa que você não controla, tipo, agora estômago, aperta esse ladinho, ou faz isso, e agora intestino, tira toda a água dali. A gente não controla isso, né? Não é uma coisa voluntária, é involuntária. Mas a parte que a gente pode controlar, essa a gente precisa de fazer boas escolhas. Então, vamos fazer só uma anotação no caderno antes de ir para a parte da anatomia, que tem a ver com a parte das decisões, né? Em relação, o que que eu decido? Qual a importância disso? Porque hoje em dia, gente, existe até algumas pessoas que fazem mestrados, doutorados nessas questões que têm a ver com a alimentação. E quando você come, você tem que estar concentrado naquele momento. A teoria deles é tipo assim: quando você estiver comendo um brócolis, você tem que pensar no brócolis, vivenciar aquela experiência e não ficar pensando nada no futuro e nada no passado. Eles têm uma disciplina só disso. E a gente já tem esse conhecimento, né, de que a gente precisa de realmente concentrar nesse momento, que é o momento da primeira parte da digestão, que é na boca. Então, a gente pode colocar sistema digestivo, ah, e as questões que eu vou decidir são. Eu queria só encontrar aqui. Uhum. Então, nós decidimos. Vocês estão acompanhando? Vou tirar daqui. Todo mundo está acompanhando? Pegou aí material para escrever? Então, escreve aí, gente, ó. Decidimos. Sistema digestivo. O que nós decidimos? A gente decide o que comer. Número um. Número dois. Quanto comer? Tá muito rápido ou eu posso ir nesse ritmo? Vai tranquilo, né? O quanto mastigar a frequência que comemos e decidimos também o ambiente. Se é um lugar estressante, né? São 5 pontos que você decide que são muito importantes. Às vezes a gente fica pensando tanto no que, o que que eu preciso de comer, o que eu não posso comer, e passa batido esses princípios aqui, que tem a ver com as nossas decisões. Ó, o que comer, quanto mastigar, a frequência que comemos. Eu vou comer 3 vezes, vou comer 4 vezes, vou comer 5 vezes por dia.
Hum. E o ambiente em que estamos quando comemos. O ambiente, Ellen White fala em vários textos que o ambiente em que nós comemos afeta muito se aquele alimento ele vai fazer o potencial que ele pode fazer, né? De nos alimentar bem, tá? Eu ia contar para vocês a história que é do Dr. William. Conseguiram anotar aí? Gente, Dr. William comprovou a necessidade de intervalo entre as refeições. Porque nem sempre as pessoas achavam assim, ah, se a pessoa tem fome, qualquer hora é a hora de comer. Ah, não, então eu acho que a pessoa deve comer 2 em 2 horas. Ah, eu acho que. Então tinha muita teoria. E aí ele fez um experimento, mas isso tem muitos anos, né? Foi no século XIX. E esse experimento, ele fez o seguinte: as descobertas dele ocorreram de uma forma muito inusitada. O doutor William foi chamado por um acidente em uma loja do comércio. E um homem de 18 anos de idade, o Alex, havia sofrido um ferimento à bala no lado direito, o que feriu o estômago desse homem, desse rapaz, do Alex. E feriu também algumas das suas costelas. Então ele acabou se recuperando, mas ficou com um buraco no estômago, semelhante a uma boca. Então ficou aquele buraco lá no estômago. E aí o doutor viu uma oportunidade de começar a fazer alguns experimentos. Então ele pegou um fio de seda com um pedaço de comida amarrado na pontinha. Ele amarrou na pontinha uma comida, fez, né, um anzol. Aí amarrou. E sabe o que ele fez, gente? Em intervalos de 1, 2, 3, 4 e 5 horas, ele verifica. Ah, tá. Aí ele pegou aquela a comida amarrada e colocou lá no estômago daquele homem, do Alex. E aí ele ia lá e nos intervalos de 1, 2, 3, 4, 5 horas, ele verificava o estágio da digestão daquela comida que ele tinha colocado pelo buraquinho que estava pendurado no anzol. E ele descobriu que a digestão durava, em média, 3 horas e meia a 4 horas. Então, ele pegou aquele pedaço de comida, 1 hora, não, devolvia a comida lá. Aí depois, 2 horas. E depois de 3 horas e meia, ele fez várias vezes o experimento. E ele viu que só depois de 3 horas e meia que tinha passado a digestão, né? Então, ele comprovou, de uma maneira muito assim, exótica, quanto tempo a digestão dura no estômago, né? E ele documentou isso naquela época, foi um grande avanço, né, no século XIX. Olha aqui uma imagenzinha do experimento que ele fez. Peraí. Aí, ó, estão vendo ele segurando uma cordinha? Foi assim. E o intervalo, a frequência com que comemos também é muito importante, né? Não sei se vocês aí fazem 2, 3, 4 refeições, mas é uma coisa para a gente pensar. Ah, se a minha digestão do café da manhã demora 4 horas, então a próxima alimentação, a próxima refeição tem que ser depois de 4 horas. Comi às 8 da manhã, 9, 10, 11, 12. 12 horas vai ter terminado a digestão. Se você quiser dar um intervalozinho para o seu estômago relaxar, descansar, né? 1 horinha para ele descansar, aí você para por mais 1 hora. Por isso que a recomendação são de 5 a 6 horas de intervalo entre uma refeição e outra, para o estômago conseguir descansar pelo menos 1 horinha, ok? Alguma dúvida sobre essa parte? Legal, gente. Vamos agora, então, para a parte mais anatômica do nosso sistema digestivo. Deixa eu ver aqui. Vamos lá na apostila, na página 4.
Um segundinho só para eu. Aí. Aí. São esses os principais órgãos do sistema digestivo. O sistema digestivo, então, ele é feito, né? Ele é formado por um grande tubo que começa na boca e termina no ânus. Esse tubo, ele vai se modificar ao longo do caminho que a comida vai passar. Então, primeira parte do tubo, esse tubo a gente também pode considerar, pode chamar ele de trato digestivo. Então, trato digestivo ele começa aqui na boca e termina no ânus, tá? É, então, a boca é o primeiro, em seguida a parte que nós deglutimos, que é o engolir, fica na faringe. Então, eu tô com faringite, é a garganta, né, que a gente fala. Faz parte do trato digestivo. A boca, então, começa, depois a garganta, a faringe, e em seguida vem um longo tubo, que é o esôfago, tá? Aqui eu tenho a imagem para vocês vão depois preencher o nome desses órgãozinhos aí, cada parte disso. Vamos fazer a leitura e a gente depois vai para o caderno, tá? Valentina, lê para a gente esse primeiro parágrafo. Começa aqui, ó. O sistema digestivo é um conjunto de órgãos que trabalham juntos para transformar os alimentos que comemos em substâncias menores que o nosso corpo consegue usar. Tem que ler o resto também? E até aqui esse ponto aqui, ó, é o parágrafo até aqui. Podemos imaginar esse sistema como uma grande fábrica de transformação de alimentos. Isso. Aí, Ana Júlia, lê para a gente. Quando comemos. Quando comemos uma fruta, um pedaço de pão ou qualquer outro alimento, ele está inteiro, demais para ser aproveitado pelas células do nosso corpo. Então, o sistema digestivo entra em ação para quebrar esse alimento em partículas muito pequenas, chamadas nutrientes. Esses nutrientes são absorvidos pelo sangue e levados para todas as partes do corpo, onde vão ser usados para produzir energia, construir músculos, fortalecer ossos e manter todos os órgãos funcionando direitinho. Legal. Lê para a gente o próximo, Breno, por favor. Esse processo não acontece de uma vez só, ele passa por várias etapas que vão desde a mastigação na boca até a eliminação do que não serve mais, lá no final do intestino. Cada órgão tem uma função especial, como se fosse um trabalhador em uma linha de produção. Pedro, lê até o final agora, por favor. Além disso, Além disso, durante a digestão, o corpo conta com a ajuda de enzimas, que são substâncias especiais que aceleram a quebra dos alimentos. Também temos líquidos como a saliva, sucos gástricos, a bile do fígado e os sucos pancreáticos, que ajudam em diferentes partes do processo. Portanto, o sistema digestivo é essencial para que a gente tenha energia para brincar, estudar, rir, crescer e viver. Sem bem, ele, o corpo não conseguiria aproveitar nada do que comemos. muito bem. Então, a transformação do alimento em nutrientes é a principal função do sistema digestivo, né? O sistema digestivo, ele vai modificar o alimento através de processos mecânicos e processos físicos, químicos, tá? Um processo mecânico é a mastigação. A gente quebra os alimentos, é uma força, né? Os dentes vão ali mastigando e vai triturando. Na boca também tem as reações químicas da saliva. A saliva é uma enzima que quebra o carboidrato e aí a gente vê que durante todo
todo o trato digestivo, eu vou ter esses dois processos acontecendo, que é os processos mecânicos e os químico e físicos, tá bom? Agora a gente vai para o caderno, depois a gente volta aqui. Vamos fazer um desenho do nosso sistema, do nosso trato digestivo. Caprichado, hein, gente? Depois eu vou vendo junto com vocês. Então, vou desenhar aqui um bonequinho. Ou pode ser só a boca mesmo. Vou fazer aqui uns dentinhos para a gente entender. Ó, isso aqui é a boca. Ó o dentinho aqui. Vou desenhar aqui uma parte da língua. Será que a gente ia conseguir engolir sem a língua? Engole ali. Engole uma saliva aí para você ver o que que a língua faz. Então, a língua, gente, ela tem um papel importante no processo mecânico da digestão, né? A gente leva a comida para um lado e para o outro, é a língua que faz esse papel, né? Além da hora de deglutir, a gente tem um. Isso para nós é mecânico já, natural, mas a gente coloca a língua no céu da boca e ela vai fazer o primeiro movimento para a comida começar a descer. Então, aqui eu fiz a boca, faz aí também. E aqui, ó, essa primeira parte, essa primeira porção, a gente chama de faringe, tá bom? Faringe. Em seguida, um longo tubo, e esse tubo, ele vai desembocar, né? Vai terminar no que a gente chama de estômago. Então, tá aqui a boca, faringe, o esôfago, e aqui parece uma vírgula, né? O estômago. Ok? Quero ver todo mundo fazendo. Bom, gente, depois a gente vai entrar em detalhes do que cada um é responsável. Vamos vir só para a parte anatômica mesmo, tá? Do estômago, a comida, ela vai para uma parte do intestino, o intestino delgado. Essa partezinha se chama duodeno. Mas então daqui eu vou parar no intestino delgado. É, o intestino delgado, ele é todo cilíndrico. Vou fazer aqui, ó. Mas ele, geralmente, quando a gente vê, ele é todo enrolado, né? Um novelo de lã. Parece um novelo de desse caninho, né? Para vocês terem ideia, em um adulto, ele pode chegar até 5 metros, 4 a 5 metros. É muita coisa, né? Imagina, vai e volta, o seu tamanho e volta. É o tamanho do intestino delgado. Ele é muito grande. Por quê? Porque ali vai acontecer a absorção dos alimentos. Então, quanto mais tempo a comida estiver passando por aquele espacinho, mais nutrientes é absorvido, tá? Então, daqui do estômago, eu venho para essas partes aqui do intestino delgado e eu vou fazer só representativo, né? Agora, do intestino delgado, você traz ele para esse ladinho daqui, ó, do lado da esquerdo, para a gente começar o intestino grosso. O intestino grosso, então, ele começa desse lado aqui esquerdo, com a parte ascendente. Parece uma nuvenzinha, e ele realmente tem esse formatozinho de nuvenzinha, assim, sabe?
E tem aqui uma pontinha, olha lá. Ele vai estar meio que por fora de todo o intestino delgado, fica aqui dentro e ele vai fazer uma moldura, tá? Então, daqui do intestino delgado, agora ele cai aqui no intestino grosso. E aí, vamos lá. Agora vamos fazer a parte, ó, fiz a ascendente, agora eu vou fazer uma reta aqui, ó, que é a transversa, e depois a descendente, tá? Vou fazer então essa nuvenzinha.